A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. Não esqueça o like, se inscreva, compartilhe essas apologéticas. Apologética como essa você só vê aqui em nenhum outro lugar. Muito bem. Também pedindo a você que contribua com esse apostolado. Aqui embaixo, você está vendo lá embaixo, olha só. Contribua com esse apostolado. Pix tabira634@gmail.com. Está no nome da minha amada esposa Maria Juliana. É você que contribui, Eu sei que são muitas pessoas inscritas, mas nem todas contribuem. Quando eu estou pedindo a contribuição, no vídeo que eu estou pedindo a contribuição, o que está o Pix, as pessoas, para você ter uma ideia, elas nem comentam. Eu estou fazendo referência ao canal Apologética Católica de Debates. Quando eu coloco um vídeo lá, que está o Pix pedindo, eles nem comentam. Quando eu coloco um vídeo antigo, quando eu não estava pedindo ajuda, aí tem um monte de comentário. Não sabe eles que é os que contribuem que faz com que uma apologética dessa vá para o ar. Conversava com um tio meu, né, e ele me perguntava o custo, né, para poder um vídeo desse chegar no ar. Esse vídeo que você está vendo aqui, ele passa por 3. Ele passa por um aplicativo, depois ele vai para um segundo aplicativo, depois ele vai para um terceiro aplicativo. Essas bordas que vocês veem, essa bordazinha onde está o Pix ali dentro, precisa de aplicativo para fazer isso. Você acha que isso aqui é de graça? Não. Isso aqui não é de graça. Eu vi uma vez um irmão comentando, para poder um vídeo ir ao ar, o quanto de aplicativo ele tinha que pagar, né? Então, tudo tem um custo, tudo tem um custo. Esses aplicativos, para você ter uma ideia, eu ainda estou passando grátis nesses aplicativos aqui, para fazer isso que vocês estão vendo. Tá? Eu estou fazendo grátis porque está dentro do programa, de uma programação que eles dão, né, de um mês grátis. Eles dão de um mês grátis. Aí eu baixo o aplicativo, coloco grátis. Depois de um mês você vai ter que pagar. Se você quer os vídeos assim, você vai ter que pagar, ou então você vai ter que mudar os vídeos. Lembra quando eu fazia, né, um monte de Bíblia do lado, tal coisa ali? Não. Aquilo ali eu passava apenas por um aplicativo. Dessa maneira aqui eles passam por 3 aplicativos. E ainda está no modo grátis. Quando chegar no modo pagar, para querer o vidinho bonito assim, bem feitinho desse jeito aqui, vai ter que pagar os aplicativos. Né? Então, a gente pede essa contribuição aos inscritos do canal para ajudar. Nós não temos e-book, não temos livro para vender. Nós dependemos dessa ajuda de vocês para poder um vídeo desse ir ao ar. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos fazer uma apologética, uma apologética do Antigo com o Novo. E aqui você está vendo lá Ezequiel 34, a partir do versículo 10, de uma promessa hermenêutica, de uma promessa que o próprio Deus cumpriu. E que promessa é essa que o próprio Deus cumpriu? Está vendo de amarelo aqui embaixo? Vamos à Sagrada Escritura? Vamos lá. Está escrito, versículo 10 do 34 de Ezequiel. Vamos lá. Vamos fazer essa analogia apologética da Sagrada Escritura do Antigo com o Novo. Como que isso vai ser cumprido no Novo? O que Deus vai fazer? O que foi feito para isso aqui ser cumprido? Vamos ver. Eis o que aqui nós vamos abordar muitas coisas, muitos pontos da fé da igreja fundada por Cristo, né? O pão do dia, Jesus Cristo, Eucaristia. Vamos lá? O pão do dia, Jesus Cristo, Eucaristia, só para lembrar. Muito bem. Vamos lá. Eis o que diz o Senhor
Javé. Nós temos numa passagem, num relato veterotestamentário, então toda palavra que aparece é referente a quem? Ao Pai. Algumas delas, poucas, referente a Jesus quando se manifestara no Antigo Testamento, mas são raras. Vamos lá. Vou castigar esses pastores. Vou reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar deles a gorda. Tirar deles a guarda do rebanho. De modo que não mais possam fartar a si mesmos. Arrancarei minhas ovelhas da sua goela, de modo que não mais poderão devorá-las. Isso aqui se cumpre de que jeito, irmão Fábio? Aí muita gente está aguardando, agora irmão Fábio vai descer a madeira nos hereges protestantes. Nós podemos usar isso aqui para as heresias protestantes? Sim, porque o Senhor está fazendo uma promessa. Essa promessa do Senhor, ela se cumpre exatamente no mesmo texto, com nitidez nós vamos abordar. Esse texto que você está vendo aqui, ele está todo ele no capítulo 10 do Evangelho Teológico segundo São João. Repare, meus irmãos, que Deus diz, aqui aparece pastores e aqui aparece o termo ovelhas. Pastores, ovelhas, devorá-las. Essas ovelhas estão ao governo desses pastores. Repare que Jesus conta uma parábola, claro que tudo isso aqui está dentro do capítulo 10 de João. Certo? Está tudo dentro do capítulo 10 de João. Essa apologética que você vai ver é uma apologética que você nunca viu na sua vida. Aqui é a apologética nética, apologética do Fé Pentecostes, que você não viu em canto nenhum do mundo. Repare, meus irmãos, quando Jesus cita isso aqui, Jesus está falando o quê? Dos judeus. Repare que Jesus diz, o reino será tirado de vós e será dado a um outro povo que produza os frutos deles. Ou seja, foi arrancado o reino dos judeus e foi dado aos pagãos. Se a gente pega o capítulo 11 da carta à igreja de Roma, o que é que vai dizer a partir do versículo 15, 17, a partir do versículo 11? Se eles foram tirados e vós colocados no lugar, não ensoberbeças, não te orgulhes disso. Falando que é a igreja de Roma, que foi tirado o reino de Israel, foi tirado porque Jesus veio para os seus não o quiseram, os seus o rejeitaram, mataram, a ponto de o crucificar. Certo? A ponto de o crucificar. Então o reino foi tirado dos judeus, foi dado aos pagãos. Inclusive os romanos. Muito bem. Isso nós pegamos no capítulo de Mateus, vamos pegar aqui. Mateus, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 43. Presta atenção, que está escrito, olha só. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus, e será dado a um povo que produzirá o fruto deles. Tá fazendo, você pega o 11 de Romanos, verso 17, você vai ver exatamente isso aqui se cumprindo. Jesus veio para os seus, mas os seus não quiseram. E aí os pagãos começaram a correr atrás de Jesus. Os pagãos começaram a correr atrás de Jesus, a mulher Fenícia, né? O general romano, não sou digno que entre em minha casa, mas dizer uma palavra, meu criado será salvo. Longino, que era soldado romano. Você está compreendendo? Estamos fazendo apenas um balanço do que isso aqui se cumpriu. As ovelhas estavam à mercê dos judeus. Os judeus, os escribas e fariseus sentam na cadeira de Moisés, fazem o que eles mandam, mas eles mesmos não fazem. A Bíblia da Ave Maria diz que os escribas e fariseus sentaram na cátedra de Moisés.
Se diziam da lei, se diziam disso e daquilo, da lei mosaica, mas um só tio dessa lei não era posto em prática. Por isso, Jesus diz aquela bela parábola, né? O dono da vinha, que era o dono de quê? De Jerusalém, o dono de Israel, o dono dos judeus. Quem? Deus. O dono da vinha, quem é o dono? Deus. Quem é a vinha? Os judeus. O dono da vinha deixou a sua vinha nas mãos dos empregados. E nas mãos, quer dizer, deixou a salvação de um povo na mão dos judeus, dos escribas e fariseus, os religiosos da época de Jesus. E aí o que é que acontece? Aí Jesus diz na parábola: o pai mandava seus empregados, né? Aí esses que estavam a cuidar da vinha disseram: matemos os empregados que o dono da vinha mandou, para ficar só nós. Ó Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que te são enviados. Lembram? Eles pegavam de Jesus na parábola e matavam os empregados. Matavam os profetas. Deus enviava os profetas para falar com eles, eles matavam os profetas. Enviava os sacerdotes, como o sacerdote Zacarias, que foi morto entre o pórtico e o altar, né? Eles o matavam. Por final, o dono da vinha disse: mandarei meu herdeiro, meu filho. Eles vão respeitar, porque é meu filho. É o meu herdeiro. Por fim, o dono da vinha, Jesus na parábola, dizendo, contando aos escribas e fariseus, enviou seu filho. Então esses que estavam tomando conta da vinha disseram: olha, esse é o herdeiro. Vamos matá-lo. Porque só assim herdaremos de uma vez por todas a vinha. Veja só. Jesus estava falando dele e o que eles iriam fazer com Jesus. Aqui está. O que eles fizeram com Jesus. O condenaram à morte. Meus irmãos, isso aqui, eles perderam. Eles colocaram o povo a perder. Então Deus está dizendo assim que esses pastores não é mais digno de cuidar dessa vinha. E que agora essas ovelhas serão governadas por um pastor, não mais por pastores. E se você olha ali pastores no plural, está fazendo referência também ao protestantismo. Que o Senhor vai arrancando de lá, como me arrancou eu e minha esposa, dos falsos pastores para o governo de um único pastor. Capítulo 10, versículo 9. Capítulo 10, versículo 9. Vamos ver qual versículo é. Versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a mim. Quando é que se cumpre isso aqui? Quando Deus vem, que é Jesus. Deus disse: eu irei. Então, no versículo 10, Jesus vai dizer, sendo Deus, diz: tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco, que não estão na minha igreja. Preciso conduzi-las para cá. Elas ouvirão minha voz. Haverá um só rebanho, ou seja, uma só fé, como Efésios 4:4 está dizendo, e um só pastor. Olha só. Continuemos. Versículo 11 aqui. Pois eis o que diz o Senhor Javé: vou tomar eu próprio cuidado com minhas ovelhas. Velarei sobre elas. Versículo 12 aqui, ó. Como o pastor se inquieta por causa de seu rebanho,
quando se achar no meio de suas ovelhas tresmalhadas, assim me inquietarei por causa do meu. Eu o reconduzirei de todos os lugares por onde tinham sido dispersos, em um dia de nuvens e de trevas. Meus irmãos, aqui está, eu falei de um texto hermenêutico. Repare que aqui fala, debaixo do meu dedo, fala no singular. Aqui no amarelinho, no governo dos escribas e fariseus, não é? Estava as ovelhas com os pastores. Aqui ela vai estar com o pastor. Repare na hermenêutica, o pastor. Só tem um pastor, é Jesus. Veja que hoje surgem falsos profetas denominados pastores, né? Não existe pastor. Pastor é Jesus. Por que na igreja católica não tem pastores? Aí diz, ó, padre, criação. Onde é que está na Bíblia padre? Quando Pedro diz, Marcos, meu filho, quer dizer padre. Padre na palavra em espanhol, traduzido em português, quer dizer pai. Papa quer dizer pai. 1 de Pedro 5,13. A igreja escolhida que está em Roma vos sauda, como também Marcos, meu filho, na fé. Paulo também, na carta a Filemon, chama, né, o escravo fugitivo de meu filho, que eu gerei na prisão. Filho espiritual. Por isso, os pais da igreja. Os pais da igreja. Então agora, deixa aqui, que aqui não era hermenêutica para ser hermenêutica. Repare que haverá um pastor, e repare que um rebanho, não é os rebanhos, é o rebanho. Deus só tem um rebanho, quer dizer que aqui está a hermenêutica, uma só igreja, um só aprisco, como vocês veem no capítulo 10, versículo 16 do Evangelho segundo São João. Tenho outras ovelhas que não estão no meu aprisco. Veja, não diz que não é dos meus apriscos. Não diz do meu aprisco no singular. Como aqui está rebanho. O rebanho no singular. Veja só. Então, conduzirei de todos os lugares por onde tinha sido disperso. Aí está a catolicidade, a universalidade desse único rebanho. Nos sacramentos, o santo culto da missa faz com que em todos os lugares nós sejamos uma só igreja, um só corpo. E aí São Paulo maravilhosamente vai traduzir isso aí para nós em 1 Coríntios 10, 17. Nós, embora sendo muitos, veja, por todos os lugares, nós, embora sendo muitos, formamos uma só igreja porque todos nós comungamos do mesmo pão. Pacata. Da mesma fé. Fomos batizados no mesmo batismo. Segue o texto. Versículo 13 aqui, ó. Eu as recolherei dentre os povos. Elas serão escolhidas entre os povos. Elas serão selecionadas entre os povos. São todos os povos? Não. Aqui não mostra que são todos. Todos os povos vão ser cristãos católicos? Não. Quando Jesus vir, tudo vai ser católico? Não. Quando Jesus vir, vai ter muçulmano. Quando Jesus vir, vai ter judeu. Apesar que vai haver uma conversão em massa desse povo. Vai ter os falsos profetas protestantes. E assim por em diante. Eu recolherei dentre os povos. Tem outras ovelhas que não estão nesse aprisco. Preciso conduzi-las. Aí está. Sempre lembrando e frisando o capítulo 10, versículo 16 do Evangelho segundo São João. Preste atenção. Para reconduzi-las ao seu próprio solo. Pacatá! Como é que é? Eu reconduzirei. Elas ouvirão minha voz. E virão para o aprisco. Para que haja um só rebanho e um só pastor entre todos os povos que estão espalhados.
é a conversão à igreja verdadeira, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É ou não é assim? Estou aqui, ó, meus irmãos. Tenho ainda outras ovelhas que não estão nesse aprisco. Preciso conduzi-las também. Elas ouvirão minha voz, para que haja assim um só rebanho e um só pastor. Assim como o Senhor fez comigo e com a minha esposa, que estávamos no meio dos povos protestantes. Se cumpriu conosco, com ex-protestantes, com pessoas que nunca foram católicas, que estão se convertendo, seja do judaísmo, seja do ateísmo, seja do islamismo, seja do meio protestante que nunca foram católicos. Quantos protestantes que estão se convertendo na igreja católica, protestantes de berço que nunca foram católicos? São muitos, conheço vários. E que hoje dentro da igreja são mestres de doutrina católica. São vários. Veja só. Agora veja. Olha só. Eu as recolherei dentre os povos e as reunirei de diversos países para reconduzi-la ao seu próprio solo, ao aprisco. Solo aqui é o quê? O aprisco. Solo. Veja só, solo, única, solo, única, solo vem de só, quer dizer, única, da igreja, de uma fé única, universal, católica, solo, única, santa, católica e apostólica, e fazê-las pastar, e fazê-las pastar nos montes de Israel, nos vales e nos lugares habitados da região. Tudo em termos espiritual. Assim como Jesus no capítulo 10 de João vai usar muitas coisas terrenas, né, materiais, para explicar espiritual aqui também. Primeiro, reuni-las em um só corpo, em uma só fé, em um só aprisco. Aprisco é a igreja. E fazê-las pastar, e fazê-las pastar nos montes. Dentro da Bíblia, na teologia bíblica, montes significa templo, igreja. Igual São Paulo fala no templo, nas paredes, São Paulo fala em 1 Timóteo 3,15. Sabei como se comportar na casa de Deus. Está falando casa de Deus, está falando nas paredes, casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna sustentáculo da verdade. Gente. Então Paulo começa falando aonde se reúne a assembleia. Os membros do corpo místico de Cristo. Em um só solo, dentro de um só templo. Para quê? Agora, em um só solo, veja só, em uma só igreja e fazê-las pastar. Em uma só igreja para fazê-las pastar. Em uma só igreja. Agora, vamos outra vez lembrar o que disse São Paulo? Numa só fé, numa só igreja, aqui, veja, no seu próprio solo. Então Jesus disse, e isso no 43 do capítulo 21 de Mateus. O reino será tirado de vós e dado a um outro povo que produzirá o seu próprio fruto. Ou seja, foi dado à igreja de Roma, foi dado aos romanos essa graça. Por isso a igreja de Roma escolhida vos sauda. 1 Pedro 5,13. Então voltando aqui, veja, para um próprio solo, para uma só igreja, para fazê-las pastar. O que é essa pastagem? Aqui fala numa só igreja e fala numa só pastagem. E para poder pastar tem que estar nesse solo. Para poder pastar tem que estar nessa igreja. Para poder comungar da verdadeira fé, da verdadeira pastagem, tem que estar nesse solo, nesse aprisco. Vamos lembrar de São Paulo? Olha o que diz São Paulo. Outra vez, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. O que é que ele diz?
Nós, embora sendo muitos, Deus vai conduzir dentre os povos, diversos países, o povo dele. Todos os países vão ser dele? Não, mas vai tirar um bocado dali, um pouco daquele lado de cada país para formar o corpo místico, pelo batismo. Vamos lá, São Paulo diz, nós, embora sendo muitos, formamos um só solo, aqui, ou seja, uma só igreja, ou seja, um só corpo. Porque todos nós comungamos do mesmo pão. Ali a pastagem. Pastar. Na mesma fé, na mesma igreja, para poder pastar. A pastagem é a Eucaristia. Veja, nos montes de Israel. Os montes significa a igreja. Israel, o novo povo. Nos vales, nos vales, está fazendo referência, nos vales, faz referência também nos vales ao batismo. E nos lugares habitados da região. Aí está, será habitada a casa do Senhor. Então, estão dando para compreender essa analogia apologética com o capítulo 10 de João? Nós vamos começar a entrar agora no governo de um pastor único. O Senhor, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Me conduz junto às águas refrescantes, por verdes pastagens me faz caminhar. Águas refrescantes, batismo, verdes pastagens, a Eucaristia, me faz caminhar. O batismo e a Eucaristia nos faz ser únicos, ser um único povo, entronizado no corpo misto de Cristo, numa só fé. Efésios 4, de 3 a 5. Uma só fé, um só batismo, uma só igreja, um só Senhor. Já chega de pastores. Eu quando era protestante, eu acreditava, eu ia para a seita X, chegava na seita X, começava a acreditar naquele pastor. Depois via que ele era antibíblico, ia para outra seita, chegava lá, passava a acreditar naquele pastor. Depois via que era antibíblico e assim, eu acreditei em mais de 10 pastores. Quando eu descobri que só existia um só pastor, o resto é mercenário, no próprio capítulo 10 de João está escrito. Os outros que vêm se dizendo que é pastor é ladrão, mercenário, lobo, vorazes. Veja só. Nos lugares habitados. Verso 14. Eu as apacentarei em boas pastagens. João capítulo 10, versículo 1 ao versículo 3. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco, no aprisco, veja, o aprisco é a igreja, coluna e sustentáculo da verdade. Porta do aprisco é ladrão e salteador. Quem não é, veja só, meus irmãos, quem é ladrão e salteador? O primeiro versículo que nós vimos aqui, os pastores. Quem é ladrão e salteador? Quem não é da igreja de Cristo. Eu falei que esse texto ele é apologético, mas ele ao mesmo tempo ele é hermenêutico, porque fala de uma fé única. Por que é hermenêutico? Porque Jesus disse que se está fora desse aprisco, se não entra pela porta do aprisco, o que é que faz eu e você entrar pela porta da igreja? Os sacramentos. Sem os sacramentos, veja, eu estou repetindo e você ainda não está entendendo. Nós, embora sendo muitos, formamos uma só igreja, porque todos nós comungamos do mesmo pão da Eucaristia. Por isso temos livre acesso de entrar e sair. Sair não quer dizer sair da igreja. Abandonar a fé católica, apostatar, não. Que nós temos livre acesso dentro da igreja. A conhecer cada vez mais, a enriquecer nossa fé, a mergulhar no contexto doutrinário. É andar dentro da nossa fé. Tem gente que está dentro da fé e não anda, não. É água parada só presta para ser esgotada e lançada fora. É os católicos. Continua o Senhor Jesus. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem é o pastor das ovelhas? Jesus.
Aqui veja o pastor. Aqui, ó, de novo aqui. Versículo 14, aqui, ó. Eu as apacentarei em boas pastagens. O Senhor vai apacentar, Ele mesmo deu essa pastagem. Veja, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu vou dar é a minha carne que eu ofereço para a salvação do mundo, que eu ofereço para quem? Para as suas ovelhas. As suas ovelhas, um só rebanho, uma só igreja, uma só pastagem, porque todos nós comungamos do mesmo pão. É ou não é hermenêutico o texto? Me diga que não é hermenêutico. O Senhor está apacentou, chamou, no capítulo 10 de Mateus, chamou aquele, a Bíblia diz, que ele quis. Convocou 12. E veja que a Bíblia diz, primeiramente Pedro. Porque aí quando Jesus vai subir para o céu, quando ele edifica a sua igreja sobre o primeiro Papa, Pedro, em Mateus 16, 18, o que é que ele diz? Lá em João capítulo 21, a partir do versículo 15, Simão, tu me amas mais do que este? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Jesus está deixando um pastor na terra para governar a sua igreja. Que hoje é Francisco. O de número 268. Ou 267. Sucessor de Pedro. Tem as chaves. Apacenta. Mas o Senhor está dizendo, eu as apacentarei em boas pastagens. E aí está o que ele fez na sinagoga de Cafarnaum, narrado em João capítulo 6. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis a vida verdadeira em vós mesmos. João capítulo 6, versículo 53 aos judeus, está dizendo a esses pastores que começaram a rejeitar. Eu as apacentarei em boas pastagens. Jesus nos levou a sua carne e seu sangue quando ele instituiu em Lucas capítulo 22, versículo 19 em diante. Este é o meu corpo, tomai e comei. Este é o meu sangue, tomai e bebei. Ei! Quem faz isso aqui? Nós precisamos levar o recurso da fé católica dentro da Sagrada Escritura para muitos que não conhecem, porque isso é um livro 100% católico. Você tem que entender, na Bíblia Sagrada você tem que entender, tem que ter 3 passos para você entender a Sagrada Escritura. Você tem que entender a Sagrada Escritura, você tem que entender quando um texto é literal, porque a Sagrada Escritura ela é entendida de 3 formas. Ela é interpretada pelo magistério de 3 formas: espiritualmente, literalmente e teologicamente. E aí você tem que raciocinar e ver para onde está levando esse texto. É literal as ovelhas? Por que quem é as ovelhas? O povo, nós. E quem é o pastor? O próprio Deus, Jesus Cristo. E quem é o solo? Quem é o aprisco? A igreja. O que é a pastagem? Que as ovelhas comem no campo? A pastagem aqui é a Eucaristia. Então você precisa entender o contexto. E aí você precisa entender também o contexto tradicional bíblico e o pensamento bíblico. Senão você não vai dar uma boa interpretação disso. Senão você não vai entender absolutamente nada. Nada de nada. Veja só, eu os apacentarei em boas pastagens. Que é a boa pastagem? É a Eucaristia. Que como da minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. Elas serão levadas a gordos campos. O que são os gordos campos? Os vários ritos da igreja. Os gordos campos. Os gordos campos também é traduzido como os sacramentos. Elas serão levadas aos sacramentos. Sobre as montanhas, veja, na igreja de Israel. Onde foi fundada a igreja? Foi fundada a igreja na Cesareia de Filipe, em aramaico, no capítulo 16, a partir do versículo 13 ao 19 do Evangelho segundo São Mateus. Na Cesareia de Filipe, Jesus fundou a igreja. Por isso é dali que sai para o mundo.
Só que como eles rejeitaram Jesus, foi tirado o reino deles, foi dado aos pagãos. A Roma, o centro foi para Roma. Roma era o centro do mundo, então a igreja derrubou o Império Romano através da oração, jejum e pregação e assumiu o lugar. Como está escrito em Daniel capítulo 2, versículo 42 a 45. O Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. É o reino de sua igreja. Sabe, faz 2000 anos que tentam destruir essa igreja, mas é os perseguidores que acabam caindo. Veja, ponto e vírgula depois de Israel. Elas repousarão sobre os verdes, sobre as verdes relvas. Como é que é? Elas repousarão sobre as verdes relvas. O que é repousar? Sobre a Eucaristia. Sobre a carne e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, não importa se o texto vai ficar longo, tá? O que importa é que vamos acompanhar o texto que nós estamos fazendo aqui. Uma hermenêutica dessa, um estudo desse, se você não acompanhar um vídeo desse completo, você não tem nada o que aprender. Você é católico, então vai ser católico ignorante, futuro protestante. Olha só. Elas repousarão sobre as verdes relvas. Em verdes prados me conduz. Em verdes pastais me conduz. Eu apacentarei. Terão sobre os montes de Israel abundantes pastagens. Você já viu falar que foram à missa e faltou as hóstias consagradas, que é a pastagem aqui? E que muitas pessoas ficaram sem comungar? Nunca. Nunca ninguém foi a uma missa e ficou sem comungar. Porque tem em abundância as partículas. Segue o texto. Sou eu quem apacentarei minhas ovelhas. Sou eu que as farei repousar. Oráculo do Senhor. Esse repousar aqui, repousar é como? Então eu os farei repousar o batismo. Capítulo 4 de João, versículo 1. Os escribas e fariseus souberam que Jesus recrutava e batizava mais discípulos que João Batista. Versículo 2. Se bem que não era Jesus que batizava, eram seus discípulos. Então quando a igreja batiza, é o próprio Jesus batizando. Aqui fazendo referência sobre o sacramento do batismo. E agora? A ovelha perdida eu a procurarei. Tem outras ovelhas. A ovelha perdida eu a procurarei. A ovelha perdida, qual é a ovelha perdida? É aquela pessoa que é o católico Jujuba, o católico IBGE. Esse é a ovelha perdida. Esse se encaixa dentro desse contexto aqui de ovelha perdida. Um pouco gripado nessa manhã, mas vamos lá. Essa é a ovelha perdida. Católico IBGE, que vai se converter, vai estudar a patrística, a doutrina da igreja e vai se tornar um bom católico. Conhecer os sacramentos, tintim por tintim, os sacramentos nos evangelhos, sacramento em Atos dos Apóstolos, nas 13 cartas católicas, os sacramentos em Hebreus, os sacramentos das 7 cartas católicas, e o sacramento em Apocalipse, e quando eles estavam lá no Antigo Testamento. Antes de serem sacramentos ainda, mas estão lá. Que busca a fundo e vivencia isso. Que tem intimidade com o Senhor e com o seu corpo místico, a igreja. Com os sacramentos, com a confissão, com a Eucaristia, na adoração a Jesus sacramentado. Entende? Então, se o católico não faz isso, se o católico diz, olha, o Deus católico e o Deus dos protestantes é um só. Ele é um católico, ele não conhece a mão esquerda nem a direita. Ele não tem conhecimento, não é o mesmo. Para nós, a Eucaristia é Deus. É para os protestantes? Não, para os protestantes é o diabo. Para os protestantes não passa de um símbolo, de uma mera representação. Para nós não. Então não diga é o mesmo, porque não é. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e 4. Vai chegar alguém em tua porta pregando um Jesus diferente. Não é o mesmo Jesus. É um Jesus diferente. Não caia nessa laba de conto de carochinha, conto de saci pererê. Não caia, sai fora disso. Mas o católico perdido, que está perdido, a ovelha perdida, ele dá crendice a isso. Olha, tem um benzedor acolá, benzendo, curando tudo. Esse católico, BGE, ovelha perdida, corre para lá. Menos para a doutrina da igreja, menos para conhecer a igreja. Mas Deus está dizendo, eu vou atrás dessa ovelha perdida. Jesus cita isso, né? Deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu.
deu. Eu a procurarei, ponto e vírgula. A desgarrada, eu a reconduzirei. Espera aí, a desgarrada. Quem é a desgarrada? Segundo ponto que nós vamos abordar aqui. A desgarrada é a que apostatou da fé católica. Era eu e minha esposa. Fomos cultuar outra fé que não foi Jesus que deixou, nem ele que fundou. Que veio através de homens, de um louco chamado Martim Lutero. Então, nós vemos aqui o segundo tipo de ovelha que o Senhor vai reconduzir, apacentar para seu aprisco. João 10,16. Tem outras ovelhas, vou conduzi-la para esse aprisco, para que haja um só rebanho e um só pastor. Certo? Olha só. Versículo 2 de João 10. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Verso 3. A este o porteiro abre. Esse porteiro aqui, dizem os estudiosos, que é o Papa. Abre, as ovelhas ouvem a sua voz. A voz de quem? Da igreja. A voz do Papa. A voz do magistério. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz às pastagens. Ei! Ele chama as ovelhas pelo nome e conduz às pastagens. Aqui está as ovelhas que será chamada para as pastagens. Para a Eucaristia. Para o pão de vida eterna. Ei! Depois de conduzi-las todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas. E as ovelhas seguem-no, pois lhe conhece a voz. A voz doutrinária da igreja fundada por Cristo, quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10,16, quando ele dá autoridade ao magistério. Quem não ouve essa igreja é pagão. E aqui a segunda ovelha, segundo tipo de ovelha, está fora da igreja, 18 de Mateus 17. Quem não ouve a igreja é pagão. É apóstata. Apostatou, foi para as falsas doutrinas, abandonou a fé católica, ele é o quê? Um apóstata. Então Deus está dizendo que é Jesus, vou reconduzi-las para o meu aprisco, para o meu solo, para o meu cercado, para a minha pastagem, para o meu curral, do qual sou o pastor. Segundo tipo de ovelha, a ovelha apóstata. Eu e minha esposa nos encaixamos nessa segunda ovelha aqui, nesse segundo grupo. Quantos protestantes não voltaram e estão voltando para a igreja? Louvado seja Deus por isso. Terceiro tipo de ovelha, a ferida. Está bem aqui embaixo, ó. A ferida. Qual é a ovelha ferida? É aquela que foi machucada e maltratada pela teologia da libertação e disse, não serei nada. Vou me tornar ateu. Essa é a ferida machucada. Essa foi zombada dentro da igreja. Essa foi pisoteada dentro da igreja, por isso que se acham alguma coisa e não são nada. Essa é a ovelha ferida. Foi ferida por maus exemplos de maus padres. Né? Essa é a ovelha ferida. Vou também conduzi-las, disse o Senhor, para as pastagens. Porque o Senhor disse, eu curarei essa ovelha. Esse é o quê? O terceiro tipo de ovelha. Ponto e vírgula. A doente. Aí vem a doente. Vocês se lembram que a doente é aquela que São Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Quem come do corpo do Senhor, sem considerá-lo, está comendo e bebendo sua própria condenação. Essa é a doente. Quem é a doente? É a que está comungando Jesus de qualquer jeito. Por isso no verso 30 diz, por isso há muitos doentes, muitos fracos, muitos têm morrido. O Senhor disse, essa é a doente, que está me recebendo de qualquer jeito. Que diz, não, para que se converter, para que se arrepender, Deus terá misericórdia dos meus pecados, Eclesiastes 5:7. Não diga Deus terá misericórdia dos meus pecados, porque vingança e furor do Senhor e cólera são rápidos para a vida dessa pessoa. Está comungando o Senhor de qualquer jeito. Está no adultério, está na fornicação, está no pecado, na união ilícita, em coisas erradas. Não deixa lá e vai reconciliar para voltar e ter comunhão com o altar, que é a confissão. Não faz isso. Essa é a doente. O Senhor está dizendo, a doente eu a restabelecerei. E agora, veja, você viu a desgarrada,
Você viu aqui a perdida, você viu a desgarrada, você viu a ferida, e agora você viu a quarta, a doente. E agora vem a última, a quinta, a gorda, olha só. E velarei sobre a que estiver gorda e vigorosa. Quem é essa? A que tem comunhão com o Senhor. A que vive a doutrina da igreja. A que medita a palavra de Deus, conhece a Sagrada Escritura. A que estuda patrística. A que se converte a cada dia. Cada dia está um passo de conversão. A pessoa de oração. A pessoa de rosário. A pessoa que anuncia o nome do Senhor vivo e presente na Eucaristia. Que leva os sacramentos aos quatro cantos dessa nação. Essa é a gorda. O Senhor está dizendo que a gorda não vai se desviar. O Senhor está dizendo que a gorda, aqui as gordas são os santos do Senhor. Ei, irmão. Ei, irmã. Se não formos santos, nós não vamos entrar no céu. Essa é a gorda. Gorda e vigorosa. Irei apacentá-las todas com justiça. Ele é aquele que governa com cetro de justiça, com cetro de ferro. É Jesus Cristo, o pastor que se dá na Eucaristia para alimentar suas ovelhas em grandes e ricas pastagens. Não há outro alimento maior do que esse. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, já tem a vida eterna dentro dele. Vou ressuscitá-lo no último dia. Olha a promessa do Senhor para nós, João capítulo 6, versículo 54. E para finalizar, quanto a vós, versículo 17, quanto a vós, minhas ovelhas, a igreja que ele chama de minha, a igreja física que ele chama de minha. Tu és Pedro e sobre ti edificarei a igreja que ele chama de minha, a minha igreja, singular, minha. Não é as minhas, é a minha igreja. Aqui, ó, minhas ovelhas estão na minha igreja. E o Senhor juntava cada dia mais pessoas a eles que estavam a caminho da salvação. Atos capítulo 2, versículo 47. No 46 está essa pastagem. Eis o que diz o Senhor Javé: vou julgar entre ovelha e ovelhas. Ovelha e ovelha. Vou julgar entre os carneiros e os bodes. Carneiros, quem são? Lembra? Apacenta meus cordeiros, na tradução da Bíblia da Ave Maria, a partir do versículo 15 de João 21. Os bodes são os falsos profetas na Bíblia. Os protestantes. Não vos bastava pastorear uma excelente pastagem, em uma excelente pastagem, a Eucaristia. É para isso que o Senhor quer nos levar sempre aos sacramentos. E aqui é a Eucaristia. Para que calques ainda os pés, o resto do prado, aí, porque eles profanam a mesa do Senhor, está lá em Malaquias capítulo 2, versículo 11, profanam minha mesa, diz que a minha mesa está manchada quando diz que é um pão comum. O que é um pão comum? É símbolo. O que é um pão comum? É representação. É isso para o protestantismo. Não vos bastava beber as águas límpidas para que calques ainda o resto com os pés. As águas límpidas, o batismo. Eles dizem que o batismo católico não serve. E minhas ovelhas devem comer o que pisastes e beber o que sujastes. Está manchado. Aqui está falando justamente da lei dos profetas do Até João. Pois bem, eis o que diz o Senhor Javé: vou julgar entre ovelha gorda e magra. Cuidado, ovelha magra, se você é magra. Pois tendes batido o floco ou a espada, e ferindo com vossos chifres todas as ovelhas fracas, até lançá-las fora. Protestantismo. Lança os católicos fora da fé. Eles apostatam. Mateus 12, 31 em diante. Não terão perdão. Eu irei em socorro de minhas ovelhas. E veio. Se fez carne no seio da Imaculada e veio João 1, 14. Para poupá-las
e serem atiradas a pilhagem, e julgarei entre ovelha e ovelha. Para pastoreá-las, suscitarei um só pastor. Veja só. Para pastoreá-las, suscitarei um só pastor, Pedro. Aqui, Davi. Veja, ó. Um só pastor, meu servo Davi. Aí, Pedro, na nova aliança. Será ele quem as conduzirá à pastagem. Ele servirá de pastor. Pedro foi o pastor, apacenta minhas ovelhas. Apacenta meus cordeiros. No grego, alimenta. No grego está bosco. Bosco significa alimenta minhas ovelhas. Quer dizer, alimenta os meus cordeiros. É exatamente levar à pastagem, à Eucaristia. Meus irmãos, assim nós terminamos esse texto. Ele é muito comprido, mas aqui em um versículo vai dizer: e as minhas ovelhas sois vós, homens. Cai chuva de tempo oportuno e serão chuvas de bênção para nós. Veja aí. Então, meus irmãos, aqui está, né? Essa graça eficaz, fazendo esta analogia, as pastagens, essa apologética com o Novo Testamento. Então, compartilhe esses estudos para que os católicos conheçam cada vez mais a sua fé. Lembrando que esses vídeos é 100% para católicos. Se inscreva nos nossos canais, mais uma vez lembrando o Pix lá embaixo. Contribua, faça doação. É você que contribui, que faz com que uma apologética tão rica como essa chegue a muitos católicos e salve muitas almas. Deus abençoe vocês e até a próxima vez, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre Virgem.